Barcos e navios são elementos comuns em jogos de RPG Maker, né? Mas e se em vez de apenas navegar de um ponto ao outro, o jogador pudesse explorar o interior do veículo? Imagina o jogador entrando em uma nova área para resolver missões e explorar um mapa cheio de detalhes dentro do próprio navio. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso usando o RPG Maker 2000 e 2003 e a gente vai ver como criar essa experiência imersiva e adicionar mais uma camada de aventura ao seu jogo. Então vem comigo e vamos mergulhar nessa louca aventura logo após a nossa vinheta. Vamos lá, então segura! E salve pessoal, Cenourão aqui com vocês. Vamos começar então o nosso vídeo aqui, que foi um tema sugerido pelo nosso grandioso Ian Vitor 06, o nosso querido Tigrão. Ele é o nosso apoiador aqui do canal. Ele deu a sugestão desse vídeo e para quem não sabe, apoiadores do canal têm prioridade alta para sugestão de vídeo aqui no canal. Então, se eu estiver fazendo algum vídeo de alguma outra coisa, e o apoiador chegar a falar, poxa, eu queria ver um vídeo disso aqui, eu vou parar tudo e fazer o vídeo dele. Então, se você gostaria de ter uma sugestão sua aqui em vídeo, né, de uma forma mais rápida, considere fazer parte desse time de apoiadores também. O link está na descrição. É só fazer as instruções certinho lá, tornar seu apoiador, entrar pro time aqui e fazer a festa, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar, tá, um switch. Até deixei aqui no jeito. Para que a gente vai usar esse switch? Para a gente poder fazer com que esse sistema ele fique ativado ou desativado. Porque pode haver situações em que você pode querer fazer esse sistema no seu jogo e vai ter momentos que não. Então esse switch ele vai ter esse controle. Então você vai criar um switchzinho no início do mapa que você vai querer implementar esse sistema, você ativa, tá? Você vai montar um evento controlador, assim que nem eu fiz aqui. Ó, você vai colocar, né? O evento controlador ele vai ser inicializado no momento que o mapa é carregado. E aí você ativa o switch nesse momento, beleza? Esse wait, show screen, erase event são detalhes do mapa que não tem nada a ver com o sistema, tá? Isso aqui é só para fazer a tela aparecer, né? Depois da tratativa do mapa, para não ficar aparecendo um monte de coisa meio bugada no meio do teleporte. Então a gente apaga a tela, faz o teleporte, faz o que tem que fazer do controlador e depois mostra a tela. Isso aqui é uma técnica já manjada para quem é do canal, já tá careca de saber disso aqui. Então beleza. Então vamos fazer o teste como tá por enquanto. A gente vai ver o que a gente pretende fazer aqui, certo? Bom, a gente vai usar tanto um bote quanto um navio, tá? Vai ser um mapa para cada um. Então a gente entra nele, né? Então no momento que eu apertasse o Enter aqui no teclado, eu seria teletransportado para um mapa representando o interior do barco, certo? Então essa que é a ideia desse sistema. Vamos lá então, vamos começar a trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer agora, não corre lá no banco de dados. E aqui em eventos comuns. Bom, esse boot aqui, isso aqui é questão de boa prática, tá? Quando a gente puder fazer um evento comum para inicializar o nosso jogo. Eu vou deixar ele quietinho aqui que a gente não vai usar ele no momento, tá bom? Então vamos lá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa thread, né, essa tarefa para poder testar a questão do barco. E a gente vai usar justamente aquele switch que eu falei no começo. Então, quando a gente estiver com esse switch ativado, a gente pode usar esse sistema. Se você quiser em alguma parte do seu jogo em que ele não será necessário essa parte de entrar no barco e ir para o outro mapa, você simplesmente desativa o switch que ele não acontece, tá? Ele fica bloqueado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a tecla, né? Como eu falei, na hora que a gente apertar o botão de ação, né, que é o Z, o Enter e assim por diante, a gente vai guardar numa variável, certo? Aí no caso a gente vai deixar só a select key marcada, que é o valor 5, e eu vou deixar o wait marcado, tá bom? Vou deixar o wait marcado porque eu quero que ele aconteça só na hora que eu apertar e não quando eu manter pressionado, que é quando você desmarca essa opção.
E a gente faz o tratamento, né? Ver se o valor 5 foi entregue, ou seja, se eu apertei a tecla de seleção. E aí aqui a gente vai fazer duas coisinhas. A gente vai fazer uma para cada veículo, tá? Então a gente vai fazer aqui, na verdade, a verificação de embarque e desembarque. Certo, então a gente tem a verificação de embarque e desembarque do bot e o do navio. A gente vai colocar tudo aqui. Vamos fazer primeiro do bot. A gente poder, que aí o do navio vai ser quase a mesma coisa com algumas modificações, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, na hora que eu estiver apertando o Enter, eu preciso certificar primeiro de que eu estou dentro do barco, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, e o RPG Maker ele já tem essa condição aqui, ó, verificar se ele já está dentro do barco, né? Se já está embarcado, certo? Então aqui a gente vai colocar uma mensagem só para ver se deu certo. Estou no bot. E a gente pode fazer a mesma coisa no barco, ó, sem problema nenhum. Por enquanto, só para a gente fazer o teste para ver se está tudo certinho, tá bom? Vamos lá. Estou no navio. Pronto. Vocês vão ver que essa é a ideia, ó. Então, enquanto eu estiver fora do bot, ó, ou de qualquer veículo, no momento que eu apertar o botão de seleção não acontece nada, porque eu não estou dentro do barco, certo? Mas a thread já está acontecendo por causa desse switch aqui, ó. Esse switch aqui, o teleporte active, certo? Vamos lá então. Ó, já estou aqui. Ó, estou no bot. Só que aí o porém aqui nessa questão é que, por exemplo, se eu precisar aterrissar, né, desembarcar do veículo, eu fico preso nesse evento aqui, certo? Então aqui é tranquilo de resolver, já que na hora que eu apertar o Enter, quando eu tiver embarcado ou desembarcado, então o que vai acontecer? Eu preciso testar se eu estou de frente a algum terreno em que eu possa desembarcar. Porque se eu tiver se eu tiver de frente para esse terreno, eu não posso chamar essa função aqui, tá bom? E aí eu consigo fazer o desembarque. Beleza, então é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai criar uma funçãozinha, tá? Que a gente vai testar se a gente consegue fazer esse esquema de embarque e desembarque, tá bom? Então tá aqui. Por enquanto, eu vou deixar com que as coisas se entreguem o valor verdadeiro, tá bom? Inclusive isso aqui é uma switch de retorno. Ó, por enquanto eu vou falar que sim, posso aterrissar, tá bom? E aí a gente vem aqui, a gente chama esse evento, né? A gente faz a implementação e a gente testa se esse switch está ativado ou não. Esse switch que a gente acabou de testar. Aí no caso a gente vai testar se ele não está ativado, tá bom? Ou seja, se eu não posso, se eu não consigo aterrissar, se eu não consigo desembarcar, certo? Então a gente vai repetir o processo aqui. Ah tá, tem que pegar aqui, não tem problema. A gente pode repetir o processo aqui sem problema nenhum. Pronto, beleza. Vamos testar lá agora. Então aqui no nosso caso agora ele vai funcionar, porque é como se eu pudesse aterrissar em qualquer lugar, ó. Tá vendo? O switch está ativado e aí eu consigo desembarcar tranquilamente, certo? Então essa é a nossa sujeira de hoje, a nossa rataria. Então vamos agora continuar a implementação dessa função, né? O canLand. Vamos lá então. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar, pegar a coordenada da frente do herói ou de qualquer evento, né? No nosso caso aqui é do veículo, e aí ele vai verificar qual é o terreno, né? Quando eu falo terreno, eu estou falando desse cara aqui, ó, desses terrenos aqui, tá? Então qualquer terreno aqui em que eu não posso passar, né, pelo barco, a gente vai colocar aqui. Infelizmente essa parte vai ter que ser um processo manual. Seria muito legal se eu pudesse pegar o ID do terreno e recuperar essas propriedades, mas aqui não vai poder fazer isso. A gente vai fazer tudo no manual mesmo. É só a gente olhar, ó. O bot pode passar? Ah, pode passar.
Não, não pode? Não pode. Então a gente deixa aqui, ó. Então, logicamente, seria qualquer terreno que não seja água, tá? Ou seja, esse, todos esses aqui, menos o 9 e o 10, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. E para a gente poder fazer isso, a gente primeiro vai fazer a funçãozinha para pegar a posição da frente. Então aqui eu vou chamar de getCharacterFront. Por quê? Porque aqui não vai ser só o herói não, tá? Vai ser qualquer coisa, vai ser... Acho que nem qualquer coisa, se você quiser soltar um valor qualquer ali, ele vai falar, ó, tá ali é a frente. Então nem getCharacterFront não, getFront. Vamos deixar o negócio mais geral possível para aceitar para qualquer coisa. Na hora que a gente for chamar essa função, a gente vai precisar de 3 argumentos. Ó, os 3 argumentos são esses aqui. Ó. Já até deixei tudo no jeito aqui para a gente não perder tempo no vídeo. Eles estão aqui, ó. São esses 3 aqui, front X, o Y e o dir. Tá? O X é o eixo X, obviamente, certo? Só que a gente vai pegar lá no nosso amigo aqui, ó. Aqui, ó. Nesse cara aqui, a gente vai começar a partir daqui. A gente vai capturar primeiro as coordenadas do veículo, que eu já deixei guardadinho aqui. Ó, então a gente pega, perdão, aqui. Ó, a gente pega, aqui no nosso caso a gente vai pegar do bot, lá embaixo a gente vai pegar do navio, tá? Essa vai ser a nossa diferença. Colocou aqui. E a gente também precisa da direção, porque sem a direção não tem como saber onde que está a posição da frente. Bom, beleza. Tá aí no jeito. Beleza, então já temos aqui do bot. A gente já pode colocar também a mesma coisa para o navio. Tranquilamente. Pronto, então a gente vai precisar dessas informações para a gente poder ir lá no CanLand e usar o que a gente precisa. Bom, então aqui a gente vai preparar os argumentos para a chamada do getFront. Tá? Então a gente vai pegar essas variáveis aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse front X, a gente vai pegar a posição dos veículos que a gente capturou lá, tá bom? Então tá aí, ó. Então a gente tem o X, o Y e a direção do veículo e a gente jogou aqui para dentro do getFront. Então vamos lá no getFront agora. Vamos lá, vamos pegar a ideia dessa função aqui. Vamos lá. Suponhamos aqui que esse aqui é o nosso personagem, ou veículo, ou qualquer coisa, tá? E aqui as direções da RPG Maker 2000, 2003, ele é entendido dessa seguinte forma. Quando o nosso personagem está virado para baixo, o valor entregue é 2. Quando ele está virado para a esquerda, o valor é 4. Quando está virado para a direita, o valor é 6. E quando está para cima, o valor é 8. Tá? Baixo 2, esquerda 4, direita 6, 8, 2. Tá? Isso aqui lembra muito o teclado numérico, né, gente? Então eu já até deixei aqui para a gente poder imaginar o teclado numérico. Você pode até olhar se caso o notebook, né, que o teclado sempre tem. Né? Ao menos seja aquele mini teclado. O que tem teclado numérico, vocês vão olhar para ele e vocês vão conseguir visualizar isso de uma forma muito melhor. Então aqui a gente tem o 5, que é o eixo, né, que é o centro aqui de todo mundo, e as direções 8, 6, 4 e 2. Tá bom? Beleza. Então, como que a gente vai fazer para poder detectar a parte da frente? Primeira coisa, a gente precisa certificar se a gente está ou na horizontal ou na vertical. Certo? A gente precisa verificar um desses dois aqui. E como que a gente faz isso? Aqui, aproveitando essa situação, a gente consegue fazer uma continha muito simples. Que é a seguinte, ó. Então eu vou colocar aqui. Então a gente muito mais fácil, muito mais conveniente a gente descobrir se está na horizontal, certo? Se ele estiver na horizontal, beleza. Se ele não tiver, é porque está na vertical. Não tem como ele estar na diagonal aqui, porque não vai ter diagonal no nosso caso, tá? Mas aí diagonal teria que fazer uma outra ideia, certo? E aí teria que usar, no caso, o 1, 7, 9 e o 3, por exemplo. Então, vamos nos preocupar somente com esses 4 dígitos aqui, tá? Não vamos nos preocupar com diagonal, até porque não é necessário. Então, vamos lá, gente. Vamos chamar isso aqui de horizontal, tá? Já vamos entender isso aqui. Então, a gente pega a direção. Quem que é a direção?
8, 4, 6 ou 2, tá? A direção do herói, certo? A gente vai diminuir, subtrair 5, que é o eixo, e aí a gente vai pegar essa turma e dividir por 2. É muito simples, é só isso. Então, com isso daqui a gente consegue descobrir se ele está na horizontal ou na vertical. Se o H ele for igual a 0, então quer dizer que a gente sim está na horizontal. Agora, se o H não está, ou melhor, vamos fazer assim, ó. Se ele for diferente de 0, então ele está na vertical, certo? É essa a ideia que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa continha aqui para certificar se a gente está ou na horizontal ou na vertical. Então, se o H, se essa continha aqui der 0, quer dizer que sim, estamos na horizontal. Se não der 0, estamos na vertical. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos começar daqui mesmo, ó. H. Vamos supor que ele está no 4, tá? Posição 4 aqui, tá? Vamos substituir aqui. 4 menos 5 dividido por 2. 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 dividido por 2. A gente vai ter, né, no caso aqui, uma divisão inteira, tá? Porque é uma divisão, que senão seria menos meio aqui, tá? Já seria esse o resultado, mas numa divisão inteira a gente tem o valor 0. Então, sim, estamos na vertical, na horizontal, certo? Beleza. Agora vamos substituir esse 4 por 6. 6 menos 5 dá 1, dividido por 2, né? No caso meio, mas aqui é uma divisão inteira, então a gente tem 0. Pronto. Agora vamos testar com o 2. 2 menos 5 menos 3 dividido por 2. Isso aqui numa divisão inteira vai dar menos 1, ou seja, não é 0, então a gente não está falando de uma posição horizontal, mas sim vertical. E a mesma coisa aqui para o 8. 8 menos 5 também dá 3. 3 dividido por 2. Né? Uma divisão inteira, é óbvio, né? Senão seria 1,5. Vai dar 1. Também não é 0. Então estamos falando de uma posição vertical. Beleza? Então é basicamente isso aqui que a gente vai fazer para checar se estamos na horizontal ou na vertical. Sabendo disso, a gente vai lá no GetFront agora e vai testar. Se a gente estiver na horizontal, a conta é diferente da conta feita na vertical. Por isso que a gente precisava pegar essa verificação aqui. Então, basicamente, essa verificação vai consistir no seguinte. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, chamar essa variável de f de frente. Então, a gente vai pegar o 5, tá? Sempre baseando no 5, e subtrair pela direção. Só isso. Então, a gente sabe qual que é a posição da frente. Só que aqui ele vai estar sempre no oposto, tá? Por exemplo, o 5 menos 4 aqui, se caso ele estiver virado para a esquerda, vai dar 1. Mas como a esquerda aqui, no caso aqui, é um eixo negativo, então aqui a gente vai fazer uma inversão, tá bom? É como se basicamente fosse isso aqui, ó. Vamos chamar de fx, certo? No caso seria o eixo x menos a frente. Então a gente vai fazer desse jeito aqui, a gente sabe a posição da frente do eixo x. Beleza. Agora na vertical as coisas mudam um pouquinho. A gente vai pegar aqui, ó, a frente, continua o 5 menos d. No entanto, nós vamos dividir essa diferença por 2, tá? E aí aqui é a mesma coisa, só que aqui no caso o y vai dar certo. Por quê? Porque o menor valor, que é o 2, ele já é o lado positivo do eixo, tá? Então a gente pode chamar aqui de fy vai ser igual a y mais f. Beleza. Então a gente vai considerar essas 3 continhas, né? E a gente consegue capturar a posição da frente do nosso personagem, objeto, ou de qualquer posição, certo? Contanto que seja fornecido x, y e direção, a gente consegue descobrir qual que é a posição que está à frente deste ponto, beleza? Né? Olhando assim pode assustar um pouco o pessoal que não é muito chegado com matemática, mas vocês vão ver que vai casar muito bem essa nossa ideia aqui. Vamos trazer essa lógica aqui lá para o RPG Maker agora, vamos lá. Então vamos começar primeiro
verificando a horizontal, tá? Então vamos lá, horizontal. Está na horizontal. Vamos lá agora fazer a implementação, já que a gente já tem a interface. Aqui a horizontal a gente vai, mesma coisa, a gente vai precisar do X, do Y e da direção. Aí no caso aqui são os argumentos aqui mesmo, os próprios argumentos. A gente já vai usar eles para fazer o teste que a gente precisa. Então a gente vai pegar o do X, vai pegar o do Y e a gente vai fazer a mesma coisa com a direção. Pronto. Aí aqui é só chamar a função. Se está na horizontal, beleza. Vamos lá então. Ó, vem aqui. Aí agora aqui a gente só vai reproduzir aquela primeira conta que a gente fez. A gente vai guardar uma variável para isso que eu vou chamar de check, certo? Que é aquele H que a gente usou lá na explicação. Aí a gente vai pegar aqui a direção que a gente forneceu. Aqui no nosso caso, na verdade, agora que eu vi aqui, é uma bobagem a gente pegar o XY. Aqui não precisa, ele só precisa da direção, tá? Vamos desconsiderar aquelas duas variáveis. Ele vai pensar só da direção, o resto é bobagem. A gente vai pegar aqui, a gente pegou a direção. Aí como a gente falou, ó, direção menos 5 dividido por 2. Vamos lá. Direção, já tá, a gente já colocou, né? Menos 5. E aí a gente divide por 2. Pronto, aí aqui a gente já tem o valor de H. Aí é aquela mesma coisa. Se o H for 0, quer dizer que sim, estamos na horizontal. Caso contrário, estamos na vertical. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer o teste aqui, ó. Se esse H ele deu 0, no caso que ele vai ter o senão, se ele deu 0, então a gente vai entregar o switch dizendo que sim, estamos na horizontal. Certo? Botei play horizontal ali, mas eu acho que faz mais sentido esse switch se chamar X horizontal. Perfeito. Vai fazer mais sentido assim. Caso contrário, ele está na vertical, então a gente entrega o switch desativado. Prontinho. Então aqui o horizontal já está implementado. Vamos continuar aqui agora, ó. Então a gente vai pegar, ele já está na horizontal, na vertical. A gente já vai preparar as variáveis de retorno do frente X e frente Y. E no caso aqui vai ser o mesmo do argumento, por enquanto. É esse aqui. Então, a gente está pegando o do retorno, tá? Cuidado com a setinha que eu costumo colocar. Por isso que eu costumo colocar esses símbolos, ó. Quando eu coloco uma setinha, quer dizer que é a variável que vai ser entregue pela função, né? A saída. Quando eu coloco 2 underlines, quer dizer que é a entrada, é o que está entrando para a função, os argumentos. Tá? Então, cuidado com essa diferença aqui. Então, o que vai ser entregue... Quando a gente chama o getFront, a gente pega a variável 28 e 29. E aí ele entrega 25 e 26. Essa aqui é a ideia aqui. Pronto, chamando as duas funções ali, a gente só verifica se está na horizontal ou não, certo? Se ele estiver na horizontal, aí é essa continha aqui, ó, 5 menos direção, só. Então vamos lá. Aí a gente já pegou uma variável que pega esse resultado, ó, frontDiff. Aí aqui a gente vai pegar o 5, sempre baseando em 5. E a gente vai subtrair pela direção fornecida por argumento. Prontinho. Feito isso, a gente já sabe onde está o posição X aqui. Aí, ó, é aquele negócio. É o X menos F. Por quê? Porque quando você... É só olhar o menor valor. O menor valor está onde? Está na esquerda ou está na direita? Está na esquerda, né? E o eixo X, ele vai para a direita. Está indo o oposto do menor valor. Certo? Então, no caso, que a gente tem que inverter. Certo? Senão não vai dar certo. É só fazer a conta aqui, ó. Substitui o D por 4. 5 menos 4, 1. Né? Deu 1 positivo. Então, se você botar x mais 1, então ele vai para a direita. Ele não vai para a esquerda. Né? Se, por exemplo, o x era 10, ele vai aumentar para 11. Não é isso que a gente quer. A gente quer que volta para 9. Por isso que a gente subtrai. Tá? Essa aqui é a ideia aqui. A subtração eu já coloquei. Beleza. Então, agora a gente vai pegar esse mesmo front x, a gente vai subtrair pela diferença que a gente encontrou aqui agora. Pronto, só isso.
A parte da vertical, como a gente viu que é a diferença de 5 em direção, e a gente vai pegar essa diferença e dividir por 2, né? Que é basicamente parecido com esse aqui. Então eu vou copiar aqui em cima, vou colar. E logo na sequência, eu já vou pegar aqui, ó, front diff, divido por 2. Pronto. Aí agora eu já tenho o Y. A gente pega aqui o front Y. Aí aqui no caso agora a gente vai somar com essa diferença. Pronto, aqui sim, aqui a gente soma porque o menor valor está indo no fluxo natural, né? Quando, no caso aqui para baixo é o ponto positivo. Então a gente soma aqui nesse caso. Beleza, então aqui já está implementado, o getFront já está no jeito. Vamos voltar aqui no CanLand e aí a gente vai justamente pegar essas coordenadas que foram entregues aqui no getFront, a 25 e a 26, a gente vai armazenar num terreno. A gente vai verificar qual que é o terreno dessa posição. E aqui no RPG Maker a gente tem essa funçãozinha aqui, ó, getTerrainID, que a gente fornece por variáveis. A gente pega o getFrontX que foram entregues lá na função getFront e a gente armazena o terreno. Ó, vou colocar aqui, ó, tem a variável prontinha aqui. Então a gente vai armazenar na variável 10 o terreno. Aí por enquanto a gente já pode deixar o switch ativado do CanLand, certo? Porque se ele... o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se a gente está em qualquer uma desses terrenos aqui, menos a 9 e a 10. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu só vou testar a condição se eu estou no terreno 9 ou se eu estou no terreno 10. Se eu tiver em um desses dois, aí eu desativo o switch. Se ele não tiver em nenhuma dessas condições, as condições não vão acontecer. Então, por isso que eu já deixei o switch já ativado, certo? Então, aqui o switch ele já começa ativado, mas se ele atender uma daquelas duas condições, ou seja, se ele estiver no terreno 9 e no 10, a gente desativa esse mesmo switch. Se não tiver, ele vai continuar ativado. Essa aqui é a ideia. Então, a gente vai pegar aqui, ó. A gente vê se é igual a 9. A gente entrega o switch desativado. Mesma coisa se a gente estiver no 10. Pronto, só isso. Eu não preciso ficar testando todas as condições. Ah, se estiver no 1, ativa. Se estiver no 2, ativa. Se estiver no 3, ativa. Não precisa. Ativa e vê qual que é o que não deve aterrissar. Pronto, já é bem mais rápido. Se fosse ao contrário, ou seja, se, por exemplo, vamos supor que só tem o terreno 1 para aterrissar, aí faz sentido você colocar o switch desativado e aqui dentro ativado. Mas aqui no nosso caso, a gente precisou pegar as exceções apenas. Então, por isso que a gente fez desse jeito aqui. Pronto, então a gente já tem o CanLand. Aí agora a gente volta lá na implementação. Ó, então aqui a gente vai ver se deu certo essa parte aqui. Vamos testar. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui, ó. Então, beleza, ó. Tô no bot. Mas quando eu chegar perto de um terreno que eu consigo aterrissar, a mensagem não aparece. Por quê? Porque ele viu que eu consigo aterrissar. Então, ele simplesmente não aconteceu aquela mensagem. Beleza. Então, essa etapa já está prontinha. O que a gente vai fazer agora é a implementação da entrada do barco, né, do bote ou do navio. Certo? Então, aqui a gente já vai criar as duas funçõezinhas, quase que eu falei tudo errado, mas é isso aí mesmo. As duas funções. A gente vem aqui e substitui pela chamada dessas duas funções, tendo aqui o bote e aqui o navio. Beleza. Pronto. Então aqui vai ser o seguinte, os mapas já estão aqui, ó. Já fiz dois mapinhas aqui bem simplesinho, um de um bote e outro de um barco, de um navio, né? Bem simples, fiz coisa bem rápida aqui, rapidinho mesmo, só para a gente poder pegar a ideia aqui das coisas. E aí basicamente vai ser assim, a gente tem aqui as coisas no mapa, aí aqui você é livre para montar o mapa do jeito que você quiser, com as missões que você quiser, com os baús que você quiser, tá? Isso aqui é só uma representação, tá bom? Não precisa ser exatamente igual desse jeito que eu fiz, tá bom? Aqui o mapa você
Dentro do mapa você é livre para fazer o que você quiser aqui dentro dele. Só que aqui, para a gente poder voltar lá para o mapa principal, dentro do veículo, aí eu peguei essa piratinha aqui mesmo, ó. E aí aqui eu deixei já a estrutura no jeito, para a gente poder fazer a chamada certinho. Aí é aqui que vai acontecer o momento que vai voltar lá para o mapa, certo? Então tá aqui. Então aqui no barco a gente tem a mesma coisa. Nosso querido Jimbo tá aqui. Beleza. Aí então a gente tem um evento controlador para cada um deles. Por enquanto está genérico. A gente vai mexer nisso aqui. E pronto. Vamos lá, vamos voltar agora na implementação do Bolt Enter. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa, a gente vai memorizar a posição em que a gente está. E aqui a gente já tem uma função que faz isso. Ó, Get Player Location. Então a gente vai pegar o mapa, ó, eu chamei até aqui de backmap, que é o mapa de retorno, que vai voltar. A gente guarda nessas coordenadas aqui. Pronto. Feito isso, a gente já pode fazer o teletransporte para esse mapa. Aí, ó, aqui eu costumo fazer isso aqui, ó. Aí você pode escolher uma transição que você quiser aqui. Pegar a zoom só para dar imersão nas coisas. E aí aqui você faz o teletransporte para o bot. Caso eu vou colocar aqui. Aí ele vai ficar já virado... Vira para a esquerda já, né? Não fica virado para baixo não. Deixa ele viradinho para a esquerda já de uma vez. E pronto. Então essa é a ideia aqui dentro do bot. Beleza, vamos lá então. Ó. Então vamos testar. E aí vocês vão ver que ainda não está 100%. Vocês vão ver que aqui no 2003, eu vi que no MV e no MZ, quando você faz o teletransporte com o barco, eles já chegam no mapa fora do veículo. Aqui não, aqui o teletransporte é com o veículo e tudo. Então a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Ó, vocês podem ver que aí, beleza, eu consigo sair aí tranquilo. Então a gente vai fazer um macetinho aqui, que é o seguinte. Já que aqui eu coloquei uma transição e um teleporte, quando o teleporte acontecer, vai voltar com a tela preta por enquanto, certo? Enquanto essa transição aqui não acontecer, a gente não consegue enxergar o mapa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais duas funções aqui. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai... Na hora que a gente acontecer esse teletransporte, antes do mapa ser exibido, a gente vai forçar a saída do veículo e mandar o veículo lá para aquele local que a gente memorizou, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, Bolt Sendback e Ship Sendback. E vai mandar eles de volta lá pro mapa onde a gente estava. A gente vem aqui, ó, a gente força o desembarque e logo na sequência a gente pega, ó, Set Vehicle Location, a gente escolhe o bot e pega lá naquelas coordenadas que a gente memorizou antes do teletransporte. Prontinho. Aí aqui é a mesma coisa no barco, só que aqui a gente escolhe o barco, o navio, né, ao invés do botinho, tá? Essa que é a diferença aqui, por isso que tem que ter uma função para cada um, certo? E aí, antes dessa festa toda acontecer, a gente chama essa função. Desse jeito aqui, ó. Pega o Bolt Sendback e lá no navio, barco, navio, que seja, a gente põe o Ship Sendback, tá? Então isso aqui é bem interessante, a gente poder ter essa tratativa especial para cada veículo. E vamos ver que agora vai dar certo, ó. Prontinho. Só que aí o porém aqui é que ele vai sempre uma posição à frente, porque o desembarque ele acontece sempre à frente. Então tudo bem, nada impede de você fazer isso daqui, ó. Jogar ele uma posição antes do que você quer. Resolve também, dá certo. Bom? Já é uma solução. Tá aí, ó. Pronto. Beleza. Agora, ó, se vocês quiserem que a gente faça a mesma coisa com o navio, ó. O navio a gente não implementou, né? Pera aí. Aqui memorizar, só que a diferença é que a gente vai fazer o teletransporte pro navio.
certo? Desse jeito aqui. Pronto. Aí, ó, foi pro navio, tá vendo? Essa que é a diferença. Agora a gente vai fazer o retorno, né? A gente vai fazer a volta pro mapa. Então aqui, vamos voltar no evento comum. Vamos chamar agora de Boat Leave, né? Entre muitas aspas, né? Porque ele vai continuar lá dentro. E aqui o Ship Leave. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a posição atual aqui do nosso herói. Aqui você pode até usar o Get Player Location, tá? Não tem problema nenhum. Ó, você pega o Get Player Location e aí usa as seguintes variáveis. Ó, a gente pega esse aqui que eu já usei para ser a posição do herói no mapa, tá? A gente vai pegar agora a gente vai aproveitar aquela mesma função. Lembra que eu falei que a gente pega a posição da frente? Então, agora a gente vai fazer pegar a posição da frente do herói. Certo? Então a gente já vai preparar aqui, já põe nos argumentos já de uma vez, não precisa perder tempo, ó, sem estresse, ó. Joga aqui o X, joga o Y, aí beleza, quando eu chamar essa função aqui, ele vai guardar o ID do mapa que o herói tá aqui, a posição de frente do X aqui, e a posição de frente Y aqui, certo? Então aqui já tá prontinho. Chama o getFront, desse jeito aqui, ó, prontinho. Porque aí ele já vai, a gente já preparou os argumentos aqui. E eu preciso também antes da direção, né? Aí a direção não tem jeito, a direção tem que colocar pela função da variável mesmo, ó. FrontD recebe a posição de frente do herói. Desse jeito aqui, prontinho. No caso aqui é uma atribuição, né? Não uma adição. Pronto. Feito isso, a gente vai mandar o veículo, né? Para onde a gente está. A gente vai mandar o veículo para onde ele está, onde o nosso herói está. Ó, nessa posição aqui, exatamente assim. E beleza. Colocou ele aqui, a gente vai fazer a gente vai forçar o embarque nesse veículo. E aí a gente faz o teletransporte de volta para aquele outro local que a gente memorizou. Que é o back map, back x e back y. A gente armazenou nessas variáveis aqui as posições de retorno. Pronto, é só isso. Aí aqui, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa para o navio, só que para o navio. Beleza. Ah, detalhe aqui, ó. Fiz caquinho aqui, ó. Aqui não é o argumento não, já é o retorno, tá, gente? Ó, front X, front Y, o retorno. A gente chama o getFront justamente para ter essas posições aqui. Vamos colocar aqui também, ó. Aí agora, a gente vai fazer aqui a parte da saída. Só para a gente poder ver o milagre do cinema acontecer, eu vou tirar essa parte do efeito da tela e eu vou chamar a função para vocês verem o que acontece. Olha só para a gente ver como o que vai acontecer por baixo dos panos, vamos dizer assim, né? Ó, entrei aqui. Ó, e na hora que eu falar com ela, o que vai acontecer? Na hora que eu escolher aqui o continuar navegando, vai aparecer um bot no lugar onde está essa moça. E aí a gente vai a gente vai forçar o embarque. Porque o embarque, quando a gente chama aquela função Get On Off Vehicle, ele só acontece quando o veículo está na nossa frente. Isso a gente já até abordou no curso de RPG Maker 2000, essa parte. Então ele só vai aparecer quando estiver na frente, certo? Quando ele estiver em qualquer outra posição, aquele comando não acontece, ó. Então eu escolhi, ó, tá vendo? Essa é a magia que a gente vai aplicar, o milagre do cinema. Só que aí quando a gente coloca a transição assim antes, a gente não vai enxergar essa parte do barco aparecendo em cima da moça e entrando naquela suruba que vocês viram ali, né? Vai ficar um negócio mais, ó, deu um efeito muito melhor, tá vendo? Essa aqui é a ideia aqui. E aí lá no nosso Jimbo é a mesma coisa. A gente vai colocar aqui, ó, depois da transição, a gente vai colocar o Ship Leave. Desse jeito aqui. Prontinho. Vamos lá então. Vamos lá agora no navio agora.
E cenourinho radical. Partiu navegar? Bora. E é isso. Tá vendo? Prontinho. Aí a gente pode até fazer uma brincadeira aqui. Né? Já que a gente entrou com zoom, a gente voltar com zoom. Né? Dá pra fazer isso aqui. Do jeito a estrutura que a gente montou aqui, dá pra fazer essa brincadeira. Ó, então a gente pode colocar, por exemplo, na hora que a gente sair do... Na hora que a gente escolher a opção aqui, a gente ativa um switch. Certo? A gente pode chamar aqui de Vehicle Back to Map, por exemplo. Ó, a gente ativa esse switch. Tá? Vamos fazer a mesma coisa lá no bot. Aí, vamos lá. Aí aqui na principal, a gente vai fazer uma tratativa aqui, ó. Nessa parte aqui. Se tiver de volta pro mapa... Aí, se não tiver, é o fade normalzão. Caso contrário, a gente vai aplicar o zoom. Olha só que bacana, ó. Então, é uma brincadeira que a gente pode fazer. Aí, aqui, a gente desativa o switch. Ó, desativou. Pronto. Com o switch desativado, aí quando acontecer de novo, beleza. Ó, vamos lá. Vamos ver como é que ficou o nosso sisteminha. Aí, viu? Deu um toque a mais, né? Deu um quê nas coisas. Bom, pessoal, então é isso. Então está aí o nosso grande sistema de interiores de veículos, né? Uma maneira bem interessante. O legal aqui é que você pode, por exemplo... vamos lá. Você pode colocar aqui no nosso caso... Vamos supor que em determinada parte da aventura... Você já não é mais esse bot, é um outro bot. Você também tem essa liberdade de botar lá na parte do Bolt Enter, tá? Bolt Enter, Ship Enter, você vai poder fazer essa tratativa da maneira que você desejar, né? Se você tiver em uma parte da quest, você entra em mapas diferentes. Então, é uma liberdade que você tem implementando dessa maneira aqui, tá? Então, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Muito obrigado, Tigrão, pela sugestão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei. Se você não se inscreveu, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Clique no botão de inscrever-se para receber novos tutoriais como esse. E, claro, torne-se um apoiador. Se você quiser ter sua sugestão em vídeo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Bons estudos. E eu fui!